Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Dilo, o seu professor de inglês. E como você já viu no título desse vídeo, hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu aprendi inglês sozinho e sem sair do Brasil. Mas antes de começar a contar essa história, eu quero agradecer os 1000 inscritos do canal. Eu quero agradecer todas as pessoas que aceitaram o meu convite lá nos canais grandões, como o da Karina Fragoso, do Mairo Vergara, onde eu vou lá e convido as pessoas para virem conhecer o meu canal. Então eu quero agradecer cada um de vocês que aceitaram o meu convite, vieram aqui no canal, gostaram e ficaram. E como o meu canal é uma gotinha d'água nesse oceano de professores de inglês na internet, eu achei que hoje, comemorando os 1000 inscritos do canal, seria um bom motivo para a gente se conhecer melhor. Onde eu poderia contar para vocês como foi o meu aprendizado de inglês, como que eu aprendi inglês sozinho e sem sair do Brasil. Eu quero compartilhar minha história para inspirar você que está estudando sozinho, que sim, é possível aprender inglês sem sair do Brasil e sozinho. Quando as pessoas falam que elas aprenderam inglês sozinhas, isso quer dizer que elas não pagaram por um curso de idiomas, nem por um professor particular. Mas como eu sempre costumo dizer aqui no canal, ninguém faz nada sozinho. Bom, tudo começou quando eu era criança, e um dos meus irmãos ouvia muita música em inglês, e falava umas palavras soltas, ele arriscava umas palavras em inglês. A gente sabe que criança é muito influenciada pelos irmãos mais velhos, e eu via ele falando inglês e cantando músicas em inglês, e eu achava aquilo o máximo, e eu queria falar inglês também, igual a ele. E aí quando eu descobri que a gente ia começar a ter inglês na quinta série, eu quis muito que a quinta série chegasse. Eu lembro da primeira aula de inglês que eu tive na vida, como se fosse hoje. O professor escreveu no quadro, "The sky is blue." E ele dizia, blue é azul, is é. The sky is blue. O que vocês acham que isso significa? Ele perguntou. E eu super empolgado, querendo participar da aula, levantei o braço e falei, o esqui é azul. Acertei! Ai, vou cantar com uma patia. Porque eu achei que sky era esqui, aquele negócio que a gente usa para esquiar na neve. E eu disse, o esqui é azul. Eu achei que sky era esqui. Isso é uma coisa muito legal, porque a criança, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de passar ridículo. Então ela não vai pensar muito na hora de responder. Ela é espontânea e ela responde a primeira coisa que vem na mente dela. Essa é uma diferença muito importante quando a gente está aprendendo uma coisa nova, não apenas inglês. E é uma diferença muito grande entre o adulto e a criança. Muitas vezes o adulto se priva dessa experiência de errar. E quando a gente erra, a gente aprende. É errando que se aprende. Isso é muito verdadeiro. E o adulto, quando ele racionaliza demais as coisas, ele não se permite errar. A criança tem uma vantagem sobre o adulto na hora de aprender coisas novas, justamente por isso. Na adolescência, o meu irmão queria fazer um curso de inglês. E ele entrou em contato com algumas escolas para pesquisar valores, eu acredito. E eu não sei de que forma o nosso endereço ficou no mailing das escolas. E aí, a partir desse contato dele, a gente começou a receber mensalmente uma revista que eu acredito que seja do IASG. E nessa revista continha uma infinidade de exercícios e atividades de inglês e curiosidades. Eu lembro que as que eu mais gostava de fazer eram as atividades envolvendo tradução de música. Eu lembro que eu ficava esperando ansiosamente por essa revista todos os meses, rezando para que eles nunca descobrissem o erro e parassem de enviar a revista pra gente. O tempo passou e meu irmão nunca fez curso de inglês, eu acredito que por causa do valor, que era muito caro na época e continua sendo ainda muito caro fazer curso de inglês no Brasil. Também na adolescência, o ensino de inglês na escola pública, na escola que eu estudei, continuou.
mas daquele jeito que a gente sabe que são as escolas públicas. Todo ano o famoso verbo to be. O professor de inglês tem um problema na escola pública, porque os alunos vêm de diversos backgrounds diferentes, os alunos vêm de diversas realidades diferentes, enfim. E o professor de inglês sempre começa pelo verbo to be, que é a base do inglês. Então ele pergunta, quem aqui sabe o verbo to be? Metade da turma não sabe. E aí ele tem que fazer o quê? Revisar o verbo to be até que todo mundo esteja no mesmo nível, para que ele possa, assim, seguir a estrutura do curso, do currículo. E um dos grandes problemas da escola é esse. Só que eu não esperava pela escola, eu corria por fora. Eu gostava muito de passar as tardes estudando na escola pública da minha cidade. Eu pegava uma bicicleta emprestada com alguém e passava as tardes estudando na biblioteca. E eu não estudava apenas livros didáticos, eu lia de tudo. E, entre estas coisas, eu lia livros em inglês. Não somente na biblioteca, mas também retirando os livros na biblioteca e levando para casa. Tinha um autor que eu gostava muito, que era o Harold Robbins. Então eu comecei a ler todos os livros dele em inglês. Então eu levava os livros em inglês da biblioteca, levava para casa e continuava estudando em casa. Lendo o livro, procurando no dicionário as palavras que eu não conhecia, sempre com aquele dicionário embaixo do braço, que o meu irmão dizia que aquele dicionário era a minha bíblia, porque eu andava com ele para cima e para baixo. Outra coisa que me ajudou bastante era ir na locadora e locar filmes legendados e não filmes dublados. Eu sempre gostei de assistir os filmes legendados no idioma original, no inglês. E isso me ajudava muito. Então no fim de semana eu ia na locadora e pegava 4, 5 filmes e passava o final de semana todo assistindo o filme e, por tabela, praticando inglês. E na escola, quando eu encontrava alguém que gostava de inglês e gostava principalmente de falar inglês, eu falava inglês com a pessoa também. O que me ajudou muito a desenvolver o speaking, a conversação. Então, sempre que tinha alguém que eu sabia que falava inglês, eu estava lá falando em inglês com aquela pessoa. Então eu falava inglês com os amigos, eu falava inglês na escola com os colegas, com os professores da escola. Então qualquer pessoa que eu soubesse que sabia falar inglês, lá estava eu praticando a conversação com aquela pessoa. Quando eu era adolescente, tinha o Telecurso 2000. O Telecurso 2000 me ajudou muito a aprender inglês. Eu lembro que eu acordava de manhã bem cedinho para assistir às aulas. As aulas do Telecurso 2000 são de excelente qualidade e elas me ajudaram pra caramba. Na minha época não existia internet e nem YouTube, obviamente. Então, a biblioteca era a minha internet e o Telecurso 2000 era o meu YouTube. Você vai assistir a teleaula de número 1. Jim, hide this Tom. Então, intuitivamente, eu desenvolvi as 4 habilidades necessárias para falar inglês, que são o listening, que é praticar a audição, que eu fazia ouvindo músicas em inglês, assistindo filmes em inglês, indo na locadora, locando os filmes em inglês, assistindo os filmes com legenda, eu estava praticando o listening. Quando eu falava com as pessoas em inglês, sem desperdiçar nenhuma oportunidade de praticar a conversação, eu estava praticando o speaking, que é a segunda habilidade. Quando eu estava lendo livros em inglês, tanto romances como os do Harold Robbins, ou então até livros didáticos, eu estava praticando o reading, que é a leitura. E para praticar o writing, eu tinha um diário em inglês. Ter um diário em inglês é fantástico, porque você não vai precisar esconder o seu diário de ninguém na sua casa, a não ser que alguém na sua casa saiba inglês. Mas um diário em inglês é ótimo, porque você pode colocar para fora todos os seus sentimentos mais profundos, os seus segredos, e ninguém vai saber. Então, dessa forma, intuitivamente, sem ninguém chegar para mim e falar, olha, você precisa desenvolver as 4 habilidades, o speaking, o listening, o reading e o writing, eu acabei
sem querer, desenvolvendo as 4 habilidades. O inglês tem feito parte da minha vida desde que eu era criança, e hoje eu tenho dado aula em escolas de idiomas por quase 10 anos. E quando eu falo para as pessoas que eu aprendi inglês sozinho, sem nunca ter saído do Brasil, as pessoas ficam assim, "What?" Mas, com a minha história, eu quero mostrar para vocês que é sim possível aprender inglês sozinho, caso você não queira contratar um tutor profissional ou cursar um curso de idiomas numa escola de idiomas de maneira tradicional. Mas eu sempre digo que, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de inglês, de ir para uma escola de inglês, isso vai fazer com que você ganhe mais tempo, que você não perca tanto tempo por caminhos que você muitas vezes não sabe por onde nem começar a estudar inglês. Então, se você puder investir num curso de inglês ou em aulas particulares, eu diria, baseado na minha experiência pessoal, que você deveria fazer isso. Então, pessoal, essa foi a minha história, a história de como eu aprendi inglês sozinho, sem ter saído do Brasil. E uma coisa que eu acho muito interessante de dizer é que a gente aprende todos os dias. O aprendizado não é uma coisa que aprendi, ponto, não aprendo mais. A gente aprende todos os dias. Todos os dias eu aprendo palavras novas, todos os dias o meu vocabulário aumenta. Quando eu assisto uma série, quando eu falo com alguém sobre um assunto que eu não domino, sobre um assunto novo, estas experiências vão agregando palavras ao meu vocabulário. Então o aprendizado é eterno, ele nunca para. Eu espero que a minha história tenha inspirado você para continuar os seus estudos, para aprender inglês do zero, se for o caso, para aprimorar o seu inglês, para continuar estudando inglês. So that's it. Thank you for watching. Happy New Year, and I see you on my next lesson. Bye!